Oi, gente, tudo bem? Vocês aí que acompanham o nosso podcast Papo de Leitor, que é o nosso podcast de indicações literárias feitas aqui pelos alunos da ETEC de Registro, né? Hoje nós vamos ter as alunas Milena e a aluna Emanuele, né? Para fazer um episódio bem especial, né? Elas são alunas do ETIM de ADM e hoje elas vão trazer duas obras que estão dentro de um contexto religioso, mas também com características muito literárias. Então, são dois livros que a gente vai fazer uma análise a partir do ponto de vista literário, mas que tem esse pano de fundo judaico-cristão, tá? E vai ser bem legal. Tudo bem, meninas? Como que vocês estão? Tudo bem, Milena? Oi, professora. Tudo bom? Bom. Oi, galera que acompanha o nosso podcast. Hoje vai ser uma explanação do livro bem especial. Isso, Manu, tudo bem, Manu? Oi, tudo bem a todos que estão assistindo? Sejam bem-vindos, tá bom? Isso aí, vamos lá. Então, nós estamos no nosso 15º episódio, estamos chegando à metade do nosso caminho, né, que nós temos aí 20 e tantos episódios para gravar, e hoje nós temos um best-seller conhecidíssimo, né, um sucesso mundial que a Milena vai trazer para a gente, que é A Cabana. E a Manu vai inovar, trazendo um livro bíblico, lá do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, que é o livro do profeta Daniel, né? Vou começar com a Milena. Milena, conta pra gente quem que escreveu A Cabana, quem que é esse escritor que escreveu esse livro tão famoso, que fez tanto sucesso? O nome do autor desse livro se chama William Paul Young, ele é canadense, ele é um romancista também. Ele nasceu no Canadá, né, como eu já disse, em 11 de maio de 1965, e ele passou grande parte da sua infância em Nova Guiné, junto com seus pais. Os pais deles eram missionários e moravam em uma comunidade tribal, e ele mesmo, o William, ele pagou pelos seus estudos religiosos trabalhando como DJ, salva-vidas e em outros diversos empregos temporários. Milena, ele escreveu só esse livro com essa temática? Ou é comum, assim, na obra dele, você ter livros com temáticas religiosas? É comum nas obras dele ter esse livro com essa temática mais religiosa, assim. Ele não escreveu só esse livro, todos os outros livros são meio de dramas também, como este, mas ele é reconhecido mesmo pelo livro A Cabana, que foi um sucesso dele, né? Foi escrito em 2007, e uma curiosidade do livro é que esse livro ele não era um livro para ser publicado. Ele havia escrito esse livro para 15 amigos dele, para mandar de presente com uma lembrança, e acabou que teve muitos resultados positivos e ele decidiu publicar. Os amigos dele convenceram ele a publicar o livro. Nossa, não sabia disso. Bem interessante, né? É um belo presente. Imagina se um amigo meu escreve um livro que é só para nós, amigos. Aí eu ia ficar... É muito chique, né? Você ganhar um livro que é só para os 15 amigos ali, né? E o livro ser tão legal que nem é. Exatamente. Manu, conta pra gente mais ou menos quem é o autor do livro Daniel. Bom, o livro de Daniel, ele, no capítulo 7 em diante, ele foi escrito na primeira pessoa. Então, nos faz achar que o livro foi escrito por ele. Mas, na verdade, como o resto do livro foi escrito em terceira pessoa, nós podemos perceber que esse livro foi escrito por várias pessoas diferentes, como uma tradição, passada de pai para filho. Assim, alguém foi lá e reuniu todos os livros e organizou certinho. Isso acontece muito com os livros bíblicos, né? Então, a história de alguém marca muito, né, a vida de uma comunidade, e aí essa comunidade, em determinado momento, ela resolve registrar no papel aquela história. Mas a história, ela pode ter acontecido muito antes, e que nem você falou, ter passado por gerações, assim, de maneira oral. É muito bonito também, eu acho que esse processo, né, de que a vida de alguém, as coisas que a pessoa fez, é tão marcante para a vida de uma comunidade, que essa comunidade sente a necessidade de registrar isso de maneira escrita, né? Para nós isso parece super simples e tal, mas se a gente pensar
há 2.000 anos atrás, dava muito trabalho escrever, né? Registrar no papiro a história de alguém. Então, essa história tinha que ser muito importante, tinha que marcar a vida de uma comunidade de uma maneira extraordinária, né? E só por isso a gente já pode imaginar que o livro é muito interessante. Para ter marcado dessa maneira, a ponto das pessoas sentirem a necessidade de registrar, num momento que era tão difícil registrar no papel, já conta a favor da história, né? Quer dizer que deve ser uma história muito legal. Agora deixa eu perguntar um pouquinho para Milena. Milena, conta um pouquinho, pode parecer que, meu Deus, quem é que não sabe a história da cabana? Mas eu posso imaginar que muitas pessoas que estão nos escutando, inclusive, nunca tenham lido, nunca tenham assistido o filme. E aí, diga assim, mas qual é a história que conta o livro A Cabana? Vou contar sim. O livro, né, que foi lançado em 2017, ele é bem fiel o filme, quer dizer, que foi lançado, ele é bem fiel ao livro, mas o resumo que eu vou falar é do livro, que tem uma pequena diferença, assim, né? Sim. Então, o Mackenzie Allen Phillips, ele é o personagem principal dessa obra, onde a história dele é contada através de uma trama. Ele tem a sua filha, que se chama Missy, de 6 anos, raptada durante um acampamento em família. E naquela mesma área havia relatos de um homem que raptava as criancinhas da mesma idade do que a Missy e as violentava. E a assinatura desse homem que raptava as crianças era um broche que ele deixava no local onde as criancinhas eram raptadas. E após isso teve ele ficou o dia inteiro procurando a sua filha, comunicou às autoridades, e ele, junto com as autoridades, partiram uma busca para achar a filha dele. E nessa busca, eles acharam roupas com sangues e provas de que a sua filha foi violentada, né, por estar o vestido dela e uma mancha de sangue do lado, em meio de uma cabana nas montanhas. Isso deixou o Mackenzie muito triste e também fez ele relembrar momentos perturbadores de sua infância, como o pai dele, que era um alcoólatra e agredia a mãe dele. E isso tudo foi acarretando mais com a tristeza do desaparecimento de Missy e levou a Mackenzie a ter um relacionamento muito perturbador com Deus, já que ele era da igreja. O Mackenzie, após isso, após 3 anos, ele recebe um bilhete que supostamente estaria escrito por Deus. E esse bilhete convida ele para passar o final de semana numa cabana. O Mackenzie, fica curioso e duvidoso de que pudesse ser o assassino de Missy que estivesse escrito o bilhete, zombando da cara do Mackenzie, e decide ir a este conto. O Mackenzie, ao chegar na cabana no meio das montanhas, ele se depara com 3 pessoas muito, muito, muito especiais que ele conhece faz muito tempo, mas que ele não imaginava que seriam elas que estariam presentes na cabana. E essas pessoas, elas fazem o Mackenzie passar por experiências muito profundas, muito sentimentais, que têm o intuito de fazer ele superar os problemas que ele passou. Ô Milena, deixa eu perguntar uma coisa. Você está falando do Mackenzie e da Missy, né? Que é a filhinha dele que sumiu. Mas e a esposa dele? A esposa dele tinha ele e a esposa dele tinham outros filhos? Sim, professora. Eles tinham 2 filhos juntos, uma menina e um menino. E tanto é que o Mackenzie, ele começou a ter um relacionamento meio estranho com a filha dele, por ela se sentir culpada por causa do desaparecimento da irmã. Por conta que o pai, ele se distraiu com a atenção com a filha e com o filho mais velho, e foi nesse momento que a Missy foi raptada. Então eles tiveram um relacionamento meio estranho, e isso acarretou o que o Mackenzie estava sentindo, né? Porque os filhos ficaram meio que se sentindo culpados, é isso? Que tipo assim, isso. Se eu não tivesse chamado a atenção do meu pai, ele não tinha se distraído, minha irmã não tinha sumido. Exatamente. Eles se sentiram culpados por isso. O irmão mais velho, o Josh, ele até que estava levando mais em conta essa situação e não estava tão irritado com o pai e consigo mesmo. Agora, a irmã mais velha já estava meio culpada por si mesma e acabava descontando no pai, né?
Nesse tempo aí que ele recebeu esse bilhete, foi lá na cabana. A família dele não foi com ele? Ele foi sozinhão mesmo, sozinho? Sim, ele foi sozinho. Ele até considerou a ideia de ir com o pastor que morava, era seu vizinho na casa ao lado, só que ele acabou decidindo ir sozinho, porque acho que ele sentia que ia ser uma experiência pessoal, né? Ainda mais porque ele tinha havia possibilidade na cabeça dele de ser o assassino de Missy, e se ele fosse fazer algo errado como matar o assassino, ele não queria que o pastor presenciasse. Então ele foi mesmo no intuito assim de se vingar, de achar assim que de repente ele ia achar lá o assassino da filha e que ia se vingar, né? Tanto é que ele chega a levar até uma arma, né, pro encontro. Entendo. Agora, Manu, conta um pouquinho a história de Daniel pra gente. Eu sei que é um livro longo, que acontece um monte de coisa, mas assim, quais são as coisas que você pode contar pra gente a respeito da história de Daniel? Bom, o livro de Daniel conta a história de 4 amigos, né? Ananias, Azarias, Misael e Daniel. Esses 4 amigos, eles foram levados à força da terra em que viviam para o palácio do rei da Babilônia. Lá eles receberam novos nomes, como Sadraque, Mesaque, Abidnego e Beltesazar. Eles foram educados de maneira especial. Daniel, por ser muito inteligente, ele aprendeu o idioma, aprendeu a literatura do Império Neobabilônico e logo foi se destacando pela sua sabedoria extraordinária, né? Isso ajudou ele a se tornar um dos governantes mais respeitados do reino babilônico. Então, assim, deixa só a gente contextualizar, né? Então, o pessoal lá de Israel estava lá em Israel, lá, terra da Bíblia e tal, e a terra de Israel foi invadida pelo imperador da Babilônia, não foi isso? E aí eles levaram muita gente para a Babilônia, eles tomaram o poder e eles levaram muita gente estudada para a Babilônia. Então, os caras que eram mais inteligentes, eram mais estudados, foram levados para a Babilônia. Uns viraram escravos normais, né? Viraram escravo mesmo. Outros, como esses 4 aí, eles foram levados mais para atividades assim, entre aspas, mais nobres, assim. Só que mesmo assim eles eram uns escravos mais bem tratados, mas era meio escravo, né? Eles tinham que obedecer às ordens do rei e não podiam voltar para Israel na hora que eles quisessem, né, Manu? Era assim, tipo, eles tinham uma vida um pouquinho melhor, mas ainda assim eles estavam sob as leis do rei da Babilônia, né? Sim, eles foram levados para o palácio do rei e lá o rei ele dividiu entre as pessoas mais bonitas e mais sábias, né, para trabalhar no palácio dele. Daí ele reuniu esses jovens e começou a alimentá-los com a comida do palácio, deu para ele coisas para estudar, para ver quem seriam os mais inteligentes para trabalhar no palácio. Nisso, Daniel, por ser, como ele era israelita da tribo de Judá, então Daniel, por ser da tribo de Judá, ele e seus amigos tinham seu próprio estilo de vida, né? Eles não comiam certas coisas e eles viviam do seu jeito. Por exemplo, eles comiam só legumes, bebiam água, que deixava eles mais fortes, né? Isso o rei foi percebendo. Esse estilo de vida deles fez com que eles se destacassem entre os outros, porque era uma coisa muito diferente. E por comer só legumes, água, fruta, fez com que eles fossem mais fortes, mais saudáveis, e isso fez eles ajudarem a vencer as provas, as etapas que tinham lá entre eles. Assim, ele foi se tornando mais poderoso entre o meio e o rei foi percebendo isso. Dentre as histórias de Daniel, a história que é mais contada, em que todos conhecem, é a história de Daniel na Cova dos Leões, né? E por conta dele ser muito esperto, Daniel se tornou um governante muito grande no Império Babilônico, que ele se destacou muito. Isso causava inveja nas outras pessoas que eram lá do reino babilônico. Então essas pessoas se reuniram e foram conversar com o rei. Quando eles foram conversar com o rei, falaram mal de Daniel e falaram que ele não podia adorar nem nada, né? E o rei ficou muito bravo com isso, né? Achando que Daniel poderia mesmo tomar posse do lugar dele. Então, eles fizeram uma lei onde ninguém podia orar nem fazer nada que não fosse adorar o rei. E Daniel foi jogado na Cova dos Leões. Lá ele ficou a noite inteirinha, ficou a noite inteira.
E de manhã o rei acordou assustado e surpreso, né? Queria saber o que estava acontecendo. Quando eles abriram a cova, eles viram que Daniel estava lá. Daniel estava lá sem arranhão, sem nada, né? Por conta de tudo que ele passava, por ele orar bastante. Ele E estava aí lá na os cova e leões, sem acontecer nada. os leões ficaram mansinhos, é isso? Ficaram tipo gatinho assim, e ele ficou lá de boa. Ficaram tranquilos, sem acontecer nada. Não, e aí depois o rei ficou de que jeito? Porque, meu, até eu ficava com medo do Daniel depois, né? Joguei ele para os leões ficaram mansos, esse cara tem alguma coisa, tem alguma coisa muito errada com esse cara, né? E até eu ficaria com medo do, se eu fosse o rei, eu ficaria com muito medo do Daniel, né? Sim, o rei ficou bastante assustado e surpreso com isso e mandou uma carta para todo mundo. Nessa carta estava escrito que era para todos respeitarem e honrarem Daniel, porque acontecia coisas extraordinárias com ele, só lendo o livro para mesmo para ver. E essa é uma das coisas extraordinárias que acontece com o Daniel. Tem outras ainda, né? Muito Sim, interessante. Agora, meninas, a gente percebe que são duas histórias com um pano de fundo bem espiritual, bem ligado às crenças, né? Ao que a gente acredita. São duas pessoas que passam por grandes provações, né? Um tá num lugar, numa terra estrangeira, sendo perseguido por muitas pessoas por causa do jeito que ele vivia. O outro passou por uma perda muito grande. Eu acho que talvez a maior perda que alguém possa passar na vida, que é perder um filho, né? Que acho que talvez não haja tristeza maior no mundo do que um pai ou uma mãe perder um filho, né? E de maneira tão violenta. Agora, diga para mim, Milena, depois a Manu, por que vocês escolheram esse livro? Por que vocês gostaram tanto desse livro? Né? Como que vocês chegaram a esse livro? Vamos lá, Milena? Eu acho que, para mim, o que eu mais gostei nesse livro foi o fato de que aquelas 3 pessoas especiais, elas foram representadas pelo autor do livro. Elas foram representadas de maneira consoladora, que eu acho que se fosse de outra maneira, de uma maneira mais vaga, assim, não teria o final que o livro teve. E é por causa desse final que vocês têm que ler esse livro, assim como eu li e também assisti o filme. Eu acho que a experiência, toda a vida, né? Isso a gente já falou em outros episódios, inclusive, que a experiência de livro nunca se compara, né? Assim, a gente não consegue comparar de maneira igual, assim, a experiência de ler o livro e de assistir o filme, porque a experiência de ler o livro é sempre mais pessoal, mais profunda, mais detalhada, né? Você concorda, Exatamente. Milena, com isso? Concordo plenamente. Eu acho assim que eu li o livro A Cabana, né, há muitos anos, assisti o filme depois de muitos anos, então quando eu assisti o filme, eu já tinha passado muito tempo da leitura, né, então foram experiências muito diferentes. Mas eu queria destacar do que você falou, que é o modo como o autor, ele representa essas 3 pessoas que se encontram com Mackenzie, né? É uma representação muito surpreendente, né? É uma representação assim que ninguém espera, que no começo causa um pouco de estranheza, mas depois você diz assim, ué, por que não? Por que não, né? De repente... E depois que você vê o jeito que eles são representados, você não consegue imaginar de outra forma, assim, sabe? Parece que completamente se encaixou com a história do Mackenzie também, né? Sim, e eu acho que é uma representação cheia de amor, de compaixão, né? Eu acho muito interessante. E eu acho que é um tipo de representação também que quebra muitos preconceitos. Eu acho isso fantástico no livro, né? Ele tem esse mérito ainda, além da história toda ser muito bem amarrada, muito bonita e tal, ele tem esse mérito de quebrar estereótipos, né? De quebrar preconceitos. Inclusive, eu acho essa leitura é muito recomendável, não sei se Milena concorda comigo, mas no momento em que tem muita gente
falando em nome de Deus de uma maneira muito violenta, de uma maneira muito preconceituosa, muito rígida, né? E aí o livro ele vem com um tipo de representação da divindade cheio de amor, cheio de compaixão, de ternura. Eu acho que a palavra ternura é mais bonita. Cheio de ternura, de carinho. É uma visão de Deus, não importa de que religião você seja, mas é uma visão de Deus assim tão cheia de ternura que faz a gente se questionar esses discursos que estão tão comuns hoje em dia, que se revestem dessa autoridade aí religiosa para incentivar uma visão de Deus muito violenta, muito rígida, muito cheia de preconceitos, inclusive, né? Preconceito Exato. De gênero, preconceito de cor. E o livro ele vem e ele quebra esses estereótipos de Deus e de uma maneira muito séria. Ele não é leviano, né? O autor do livro, eu acho que ele tem o cuidado de não ser leviano, de não brincar com essas representações. Ele apresenta essas representações de uma maneira muito cuidada, muito séria, mas leve, né? Bonita, cheia de ternura. Eu acho assim um livro especialmente indicado, é um livro indicado especialmente para o momento atual, para o momento que a gente tem vivido. É um livro assim quase que leitura obrigatória. Concordo plenamente, senhora. Você falou um negócio que eu ia falar agora mesmo, que ele é um livro, o autor fazendo esse livro com um fundo meio religioso, assim como outras obras dele, ele não exalta uma religião específica, ele não exalta uma doutrina específica de uma igreja. Ele quebra mesmo essas barras de preconceitos. De todos, né? De preconceitos, assim, inclusive entre as religiões, né? Eu também não tinha pensado nisso. Você citou agora, eu acho muito relevante também, né? Ele quebra esse preconceito de uma religião com a outra. Ele não diz assim, olha, esta visão que eu estou passando para vocês pertence a tal religião e só tal religião pode usá-la, nenhuma outra pode. Não, ele quebra mesmo, ele deixa muito aberto, muito livre. Olha, é esse jeito aqui que eu imagino que Deus seja. Eu não estou te obrigando a imaginar que Deus seja assim. Só é esse um jeito bonito que eu achei de apresentar para vocês como eu acredito que Deus possa ser. Mas ele não ele também não quer te obrigar a nada. Ele não diz assim, é desse jeito, e as outras religiões dizem que não, e as outras religiões que dizem que Deus é diferente estão tudo errado e vai todo mundo para o inferno. Ele não faz isso, né? Muito bonito. E é interessante também, professora, que não é um negócio que o jeito que é representado essas pessoas para o Mackenzie não são o jeito que são representadas para todo mundo. O jeito que foi representado por Mackenzie é por ele ser quem ele é, por ele ter a história que ele tem. Agora, são várias representações, tipo, na vida de outra pessoa, na vida de alguém que esteja assistindo esse podcast, poderia ser de uma maneira diferente, que consolaria essa pessoa num momento difícil ou em outra qualquer situação. Isso, muito legal também. Por isso a experiência da leitura é uma experiência tão pessoal, né? Até por isso, ele deixa à sua disposição essa experiência. Olha, talvez se você tivesse passado por essa experiência, teria sido de uma outra maneira. Agora, Manu, por que você resolveu apresentar esse livro? Por que você gostou tanto desse livro de um profeta lá do Primeiro Testamento? Por que esse livro te tocou a ponto de você querer apresentar aqui no podcast? Bom, eu gostei bastante do livro de Daniel, porque ele não é como os outros livros, ele é mais uma história de aventura, né? Porque você vê Daniel passando por várias coisas extraordinárias, que você fica assim, meu Deus, como isso pode ter acontecido com uma pessoa, né? Eu fiquei muito, posso dizer, eu fiquei muito chocada com as coisas que Daniel viveu. E também peguei por causa da perseverança dele, né? Ele não deixou de ser quem ele era em nenhum momento. Ele continuou sendo quem ele era, continuou seguindo o que ele acreditava e não deixou que ninguém fizesse ao contrário. Mesmo numa situação tão adversa que é você estar numa terra estrangeira, né, sendo perseguido, estando em perigo mesmo, né? Ele foi muito fiel àquilo que ele acreditava, né? Muito bonito mesmo, né?
Muito legal. Eu acho que os 2 livros, eles têm essa dinâmica muito bonita, né? De apresentar personagens que têm uma história muito rica, né? Muito pra gente, independente da religião que a gente tenha, ou independente se a gente tem ou não religião, né? São livros que seriam bacanas de você ler, mesmo que você não tivesse religião nenhuma, né? E eu acho interessante, Manu, esse ponto de vista seu. Professor, é um livro de aventura também, é um livro legal de ler, né? Do ponto de vista literário. Eu acho isso super, super legal, assim, né? Porque a gente percebe que você pode aproveitar, digamos assim, né, a riqueza desses livros, mesmo tirando esses livros do contexto religioso, digamos assim, né? Você pode ler esse livro e aproveitar todas as lições religiosas que fazem parte do seu universo, né, de espiritualidade, e também pode aproveitar a parte da literária deles, né? Que é, por exemplo, ter aventura, ter uma história legal para acompanhar e tal. Eu acho isso super legal, né? E eu gosto muito desse tipo de leitura. Por exemplo, eu não sou do candomblé, mas eu adoro ler as historinhas mitológicas das entidades, né? Do candomblé, né? Uma pessoa pode não ser hindu, mas ela pode gostar de ler o Ramayana ou Bhagavad Gita com esse olhar literário. É um outro tipo de experiência, uma experiência super dinâmica, nova e inovadora, né? Que é você ler aproveitando também aquilo que o livro tem de literário, né? De dinâmica literária, como ele se constrói, como são os personagens, como a história é contada, que aventuras que tem. Isso é um jeito diferente de ver a leitura, e eu acho muito proveitoso, acho muito legal mesmo, uma experiência nova, né? Bom, meninas, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Adorei, gostei muito do jeito como vocês apresentaram os livros de vocês, de como vocês souberam extrair do livro de vocês o melhor da experiência que eles tinham para oferecer. E eu acho que o nosso episódio ficou um episódio super bacana, super bonito. Muito obrigada para vocês duas, vocês estão de parabéns. E a gente fica por aqui, gente. Se vocês quiserem se despedir do pessoal que acompanha a gente, meninas, Milena, Manu. Obrigada a todos por ouvirem. Obrigada por ter chegado aqui. Tchau a todos. Valeu, galera. Foi um episódio bem legal. Adorei gravar esse podcast. Espero que vocês gostem também e que vocês leiam os livros. Isso mesmo, isso é importante. Nós estamos aqui para isso. Não esqueçam, isso são indicações literárias. A gente vai ficar muito feliz se de todas essas indicações vocês tirarem alguns livros aí para vocês lerem, tá? A gente fica por aqui, até o próximo episódio.